imediatamente eu me lembrei do jogo aqui em Itaquera, né? O Flamengo tinha vencido no Rio por 1-0, 28 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique é expulso, né? E ele monta exatamente o que ele fez hoje. E o Corinthians ficou com a bola, mas chance de gol, aliás, teve menos chance de gol do que teve o Racing hoje, que na verdade verdadeira, né, no segundo tempo, teve uma grande chance de gol, e o Rossi fez a defesaça que fez, bola que desvia. Olha, essa defesa dele é dessas assim inesquecíveis. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E o Flamengo tá na final da Libertadores da América. O Flamengo foi muito bem, se comportou muito bem dentro de campo, e a pressão que o Racing fez no começo, depois foi se desfazendo, e na verdade o Flamengo deveria ter ganhado o jogo, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Mas os comentaristas aqui da UOL vão à loucura de verdade, os caras estão muito felizes pela postura do Flamengo em campo contra o Racing, e pelo que eu entendi aí, o Flamengo é o favorito, independente de quem for para a final. Mas vamos dar uma olhada aí de como os comentaristas do UOL falaram sobre o Flamengo e sobre essa classificação para a final da Libertadores da América. Se liga aí. Eu quero analisar um pouquinho o trabalho do Felipe Luiz nessa semifinal, falar um pouco da escalação, mas também das mudanças, porque o Rodrigo já disse aqui, né, que quando teve o Plata expulso, ele trocou muito rápido. Tirou o Carrascal, colocou o Danilo, tirou o Arrascaeta e colocou o Bruno Henrique. E era uma coisa que muitas pessoas criticavam no Felipe Luiz, que demorava para mudar. E aí hoje eu escutei gente criticando, mas tá muito rápido. Falta muito tempo ainda, 11 do segundo tempo, já trocar tudo. E aí, Rodrigo, foi rápido demais ou foi rápido? Uhul! Olha, Domi, como diz os caras, 40 milhões de pessoas, não sei quanto exatamente a torcida do Flamengo, é muita gente, entendeu? Então tem muita opinião para muita coisa. O que eu acho é que ele foi muito bem. Assim, não tem dúvida. Ele foi bem no plano dele de jogo, que ele dominou o Racing e tirou a pressão inicial do que estava esperando, esse inferno, vamos matá-los, não sei o quê. Aliás, o cara agora vai passar 3 semanas beijando Santinho aí para explicar as declarações dele, né? Vamos ver aí o que ele vai falar depois do vamos matá-lo, né? O Antônio Lopes da Argentina. Mas aí, além disso, quando ele estava numa situação de muita dificuldade, ele ficou claro, como aconteceu daquela outra vez com o Corinthians, que ele tinha um plano. Se der algum problema, pra gente perder a gente vai fechar essa linha aqui de 5, porque para ele reagir daquele jeito é porque ele já tinha planejado aquilo ali. Eu vou fechar com linha de 5, botar 3 aqui e o Bruno Henrique na frente, porque não adianta você deixar o Arrascaeta brigando por uma bola lá, maluca, que ele não vai ganhar nenhuma, por mais técnico que ele seja, ele não vai ganhar nenhuma. Tinha que botar um jogador como o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique brigou, que era o que ele tinha que fazer ali na frente, e ele fechou uma linha ali de 3 com o Saul, o Jorginho e o Pulgar, e depois aí entra o Everton Araújo para reforçar a bola aérea também. E botou 3 zagueiros, os caras estavam jogando só bola aérea, ele percebeu a limitação do Racing, e isso a gente tem que dizer. O Racing, e isso, o Mauro César falou um pouco isso antes do jogo. O Racing tem alguns bons jogadores, mas o técnico tem limitações. É muita beijo de Santinho e pouca ideia de jogo, entendeu? Então aí, quando precisava ali pressionar atrás, ele ficou beijando o Santinho e bola na área. A única falha que eu acho que o Flamengo cometeu nesse cara é que ele estava dando muito a entrada da área para algumas conclusões a gol do Racing que foram perigosas. E tem essa jogada, eles jogam e aí se sai a bola de cabeça, eles tentam arrematar de fora. Teve chance, porque era óbvio que ia ter num 10 contra 9, mas eu acho que teve muito menos pressão, porque o Felipe Luiz foi muito bem. Ele foi essa semifinal, tanto o primeiro jogo quanto esse segundo jogo, ele foi de manual. Acho que o Felipe Luiz tem muitos méritos nessa Libertadores em geral, com exceção do jogo da volta do Estudiantes. Todos os outros 5 jogos do mata-mata, ele foi muito bem. Ele planejou bem, teve uma estratégia boa e o time dele foi superior em todos os jogos. A única exceção é o jogo do Estudiantes na volta. Dito isso, vamos dar enquete. Na hora que eu vi tirar o Luiz Araújo, eu não gostei. Eu não teria tirado. O Luiz Araújo era o jogador mais perigoso na frente. Era uma alternativa, ele não tava mal, uma esperança. Ele não estava mal. Eu acho que foi uma questão de característica do jogador mesmo, do que precisava para o que estava posto. Sim, é possível. É bem provável. Mas, enfim, eu também acho que ele foi muito bem.
Acho que ele foi muito bem, e imediatamente eu me lembrei do jogo aqui em Itaquera, né? Flamengo tinha vencido no Rio por 1-0, 28 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique é expulso, né? E ele monta exatamente o que ele fez hoje, e o Corinthians ficou com a bola, mas chance de gol, aliás, teve menos chance de gol do que teve o Racing hoje, que na verdade verdadeira, né, no segundo tempo, teve uma grande chance de gol e o Rossi fez a defesaça que fez, embora que desvia. Olha, essa defesa dele é dessas assim inesquecíveis, né? Embora a do primeiro tempo tenha sido aparentemente mais difícil, mas pelas condições, né? Pelas condições, eu juro, eu já estava fazendo negócio com os deuses dos estádios. Olha, tudo bem, vai tomar 1-0 agora nos acréscimos, vai para os pênaltis, tá de bom tamanho. Rossi é pegador de pênalti, né? E nem precisou. Então, agora, o Danilo fez referência aos 6 minutos apenas de acréscimo. A minha sensação, Danilo, é que ele, aí sim, ele fez a compensação. Aqueles 5 minutos que perdemos ali na expulsão do Plata, vou reduzir para 3. Mais 3, 6 minutos, está de bom tamanho. Né? E não fez conta de substituição, nem coisa alguma. 6 minutos, também se o argentino não fazer gol, danem-se. Né? Mas é o padrão Comebol, né, Juca? Como... Os árbitros da Comebol todos fazem isso, né? Assim, eu acho errado, mas eles não deixam o jogo ir até o fim, né? E o jogo é muito travado. Aliás, contra o Palmeiras amanhã, se prepare, porque o árbitro que mais trava jogo da Comebol é esse Vilmar Roldan. Mas o Piero Mazza também gosta de uma travada ali, né? Até acho que no primeiro tempo ele estava deixando andar mais. Mas no segundo, e aí, dito tudo isso, o Flamengo foi prejudicado ali para o Flamengo, os jogadores do Flamengo caíram o tempo inteiro e ele não deu desconto. Né? Pode ter sido uma consciência pesada, como você está falando, mas o que teve de queda ali, qualquer jogada aérea, todo mundo caía. Caiu os 3 ali na área. Era do jogo. Você começa a jogar com a arbitragem da Comebol. Você se ferra num lado e aí no outro você compensa usando as armas do jogo da Comebol. Então, pessoal, vocês viram aí o pessoal do UOL falando sobre o Flamengo, falando sobre Felipe Luiz, como que o Flamengo se desempenhou dentro de campo. Eu acho que assim, o Flamengo foi muito bem, mano, muito bem, não tenho o que falar. O juiz ainda tentou meter a mão, porque aquela expulsão do Plata não era pro cara ser expulso, de verdade, mano. Aqui é um lance que acontece no jogo, o jogador fica nervoso, encosta no outro, era no máximo amarelo, o juiz já foi lá e deu vermelho. Tanto é verdade que o juiz errou, que o juiz depois pegou naquela cabeçada do Rojo, com o Jorginho, se eu não me engano, com outro jogador do Flamengo. O juiz na hora já dá vermelho, sendo que o jogador só disputou com a cabeça e o juiz falando que deu cotovelada. O juiz ficou com peso na consciência. Fiz merda lá atrás, tem que compensar agora. E aí não conseguiu. O que eu posso falar é o seguinte, das equipes brasileiras que jogaram lá no El Cilindro, o Flamengo foi o melhor porque o Flamengo soube ter postura, mano, do começo até o final. Eu já tinha falado antes em alguns vídeos que o Corinthians, no ano passado, lá também no El Cilindro, semifinal também, só que da Sul-Americana, o Corinthians começa ganhando o jogo de 1-0, perde um gol na cara do gol, que era para fazer 2, isso com menos de 20 minutos do primeiro tempo, o estádio um silêncio que só, e aí os caras começam a crescer na partida, o Corinthians não consegue segurar o time dos caras, eles empatam o jogo, depois eles viram o jogo, e aí no segundo tempo eles ficaram cozinhando o galo e o Corinthians acabou sendo eliminado. No Flamengo fez diferente, o Flamengo foi pra cima. O Flamengo segurou um pouquinho, depois viu que tinha espaço, continuou indo pra cima, perdeu vários gols no primeiro tempo. Era pro Flamengo ter passado pelo menos no primeiro tempo. Um gol pelo menos de diferença era o básico que o Flamengo deveria ter ido pro segundo tempo, pelo menos com essa vantagem. E aí no segundo tempo o Flamengo ia atropelar, porque um gol de diferença, os caras tendo que vir pra cima com tudo. O Flamengo ia ficar recuadinho, contra-ataque, na velocidade, o Flamengo ia conseguir até golear o Racing, tá? Porque, vou falar a real pra vocês, eu acho que se a gente for comparar uma equipe com outra, o Estudiantes deu muito mais trabalho pro Flamengo.
Não é que o Racing foi fácil, o Racing não foi fácil, gente, porque essa equipe do Racing é raçuda. Eu conheço essa equipe há pelo menos uns 2 anos, os caras são chatos pra caramba. Mas o Flamengo tem um timaço, um time que aparentemente tá tendo consciência do que tem que jogar, onde tem que jogar, da forma que tem que jogar e tem um ótimo técnico. E ele faz toda a diferença, né? O Felipe Luiz é um dos monstros aqui do futebol brasileiro. E eu volto a falar, se o Ancelotti sair da seleção depois da Copa do Mundo, o Felipe Luiz é o técnico para a seleção brasileira. Ah, mas o cara tem 2 anos de futebol. Não interessa, o cara era jogador, parou esses dias. Então, assim, o Felipe Luiz muito bem no Flamengo, muito bem. E a gente também, antes de encerrar o vídeo, a gente não pode deixar de falar do Rossi, né? Cara, que baita goleiro. Eu lembro até hoje, quando o Flamengo anunciou que ia contratar o Rossi, já sabia que ia contratar um puta de um goleiro, porque eu lembro de um jogo, acho que é quartas de finais da Libertadores, ou oitavas, Boca Juniors e Corinthians, o Rossi fechando o gol pra caramba, jogou muita bola, o Rossi joga demais. Aí o Rossi tava com contrato pra encerrar, faltava acho que menos de um ano, e o Rossi não queria renovar com o Boca. O que acontece? O Flamengo começou a namorar o Rossi aí. O Flamengo, para não deixar o Rossi pro Flamengo, o Boca, desculpa, para não deixar o Rossi pro Flamengo, empresta ele lá pro, se eu não me engano, o Al Nassr. O cara joga lá um período lá na Arábia Saudita, depois vem pro Flamengo praticamente de graça. O Flamengo hoje tem um dos melhores goleiros, pelo menos na minha opinião, do mundo, tá? Porque o Rossi cata muito. O que o Rossi cata aqui no Flamengo, gente, ele poderia estar facilmente numa equipe europeia aí, jogando de titular tranquilamente, tá? Eu não sei nem por que o Rossi não é convocado para a seleção argentina, tá bom? Rossi é um baita de um goleiro. Eu acho que o futuro dele logo vai ser ir para a seleção dele, porque ele é um puta de um goleiro. Fechou o gol pra caramba contra o Racing, mas vem fechando o gol pra caramba contra várias equipes. Então, eu acho que o MVP aí, o MVP do Flamengo nesse jogo, mas eu acho que até na Libertadores é o Rossi, goleiraço do Flamengo, tá bom? Galera, deixa o like, se inscreva no nosso canal, muito obrigado. Fica com Deus, coloque nos comentários aqui, você prefere quem? LDU, a Liga de Quito, ou você prefere o Palmeiras? Sabendo que a LDU já tem essa vantagem de 3 gols de diferença, mas o jogo hoje é em São Paulo, campo sintético, aí as coisas são diferentes, né? Galera, muito obrigado, fica com Deus. Valeu!